Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje nós estamos de volta no canal com mais um vídeo, né? Não deixe de se inscrever no canal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok? E vamos lá para o nosso assunto de hoje, nosso resolução de questões também, tudo bem? Bom, gente, hoje nós estamos aí com o capítulo 3 que fala sobre geometria, tudo ok? O que é geometria, né? Para que serve a geometria? Existem várias teorias, né? Definições para a geometria, né? Então, geometria, né? Para que serve geometria? Então, a gente vai ver o passo de como surgiu, aonde foi utilizado e até onde utilizamos no dia de hoje, tudo bem? Do modo 19 temos formas e imagens reais. Então, fala o seguinte: desde tempos remotos, o ser humano começou a representar suas ideias por meio de desenhos, utilizando-se de figuras e formas como ocorria nas pinturas rupestres, né? Então aqui nós temos aí uma figura rupestre, né? Que é um desenho. Então para ter o desenho eu estou utilizando geometria, né? Porque eu começo com um ponto, uma linha, né? Um círculo, né? Então um arco, então tudo isso dá ideia de geometria, ok? Bom, atualmente, o programa de computadores nos ajuda a criar figuras que representam uma infinidade de coisas, como em objetos avançados de arquitetura e engenharia, né? Então, veja só, arquitetura e engenharia. Quando a gente fala de arquitetura e engenharia, né, a gente sabe que para arquitetura, né, são pessoas formadas em arquitetura, onde tem que estudar, né, aprimorar seus desenhos para criar objetos, né, como casas, prédios, estádio, né? Então tudo aí está usando essa geometria. E na engenharia também, né? A parte de engenharia mecânica, engenharia civil, né? Que você tem que fazer aqui de desenho, né? Da engenharia civil, engenharia mecânica, quando você vai desenhar uma peça, né? Então você também está utilizando ali a geometria como base de estudo, ok? Assim, seja qual for a finalidade, o estudo das formas e figuras sempre acompanhou a humanidade, favorecendo o surgimento de áreas de conhecimento denominadas geometria. Essa palavra de origem grega tem relação com a ideia de medida da Terra. Veja sua pequena definição, né? Ou seja, geo, terra, mais metria, medida, né? Então dá a ideia de geometria. Então, não só hoje, como antigamente, os povos já antigos já utilizavam a geometria como base de cálculo de medida, né? Ok? Bom, gente, vamos falar um pouco sobre o grupo temático, né, que está no livro de vocês. Então, o que é o grupo temático? Né? O grupo temático ele fala um pouco sobre a parte do, do Rio Nilo, onde naquela época o povo utilizava a imagem do rio, né, depois de secar, para reutilizar, né, para fazer sua plantação, né, dos seus alimentos, ok? Então, diz o seguinte: originalmente supõe-se que a medida das regiões acompanhou a evolução da agricultura, como por exemplo do Egito Antigo, onde existiam regiões situadas às margens do rio Nilo, que sofriam com as grandes cheias em certa época do ano, né? Então, naquele tempo, e como hoje ainda, o rio Nilo sofre cheias e vazantes, né, que é a seca. Quando o rio enche, né, essas partes aqui todas ficam alagadas, né, do rio Nilo, né? Então, o rio traz nutrientes para essas partes alagadas, né? Onde quando seca, né, o povo reutiliza essa terra que secou para fazer plantio dos seus alimentos, né? E isso é utilizado não só lá como no Egito, como outras partes do mundo onde tem um rio que enche e seca, como aqui no Amazonas também, né? O povo utiliza ali, os ribeirinhos utilizam a margem do rio para fazer suas plantações quando o rio seca, tudo bem? Então, essa aqui é uma mesma ideia, né? Que eu peguei aqui uma foto do Rio Nilo e mostrando para vocês a parte onde o rio enchia, né? Depois que ele secava, o povo reutilizava. Então, naquela época, o povo não abandonava suas terras, né? Por mais que enchia o rio, eles ficavam ali, né? Na terra um pouco mais elevadas, né? Esperando o rio secar novamente para
fazer todo aquele processo de novo, né, das plantações e tal, para depois escolher os seus alimentos, ok? Passadas as cheias, né, do rio, era necessário remarcar terras. Nesse caso, as pessoas insistiam em ficar em regiões que eram constantemente inundadas, pelo fato de que era por meio dessas inundações que o solo era adubado, enriquecido com nutrientes trazidos pela água e lama do rio, que tornava a terra fértil para o plantio, né? Então aqui nós temos aqui uma foto, né, que fala do Egito, aonde aqui fala sobre zona fértil, né? Então essa zona fértil é essa parte aqui que é azul clarinho, que fica beirando o rio, né, na beira do rio, aonde essa parte aqui na cheia, né, o rio enche, essa parte que fica toda inundada, né? E com o passar do tempo o rio vai secar, que essa terra aqui é reutilizada pelos povos do Egito, né? Aonde eles vão plantar as suas verduras, seus alimentos, né? Para poder colher. Então, o povo ele não abandonava a sua terra, né? Ele ficava em um local um pouquinho mais elevado, onde a cheia não poderia atingi-los, né? E esperava o rio secar para reutilizar aquela terra novamente para plantar os seus alimentos, né? Então aqui você tem uma ideia da reutilização, né, da margem do rio, aonde o povo do Egito fazia, né, a demarcação da sua terra, né? Então, naquele tempo, né, e até o dia de hoje, a demarcação de terra está utilizando geometria como base, né, de formas e medidas, ok? Então, aqui você tem uma pequena ilustração, né, das terras que o povo egito utilizava quando o rio secava, né? Ok? Então aqui eles iam demarcar suas terrinhas, né? E assim demarcando essas terras e estavam utilizando medidas, né? Para fazer a demarcação e assim estavam utilizando a geometria como base de seu estudo naquela época para fazer a demarcação das suas terras, tudo bem? Então é isso aí, gente. Vamos lá para o nosso próximo slide. Com o tempo, a geometria como ciência aprimorou-se no estudo de figuras, formas e medida, extrapolando a simples ideia de apenas medir regiões. Muitos estudos da astronomia, por exemplo, fazem o uso de formas e medidas. Ela é uma das principais áreas de estudo da matemática, né? Então nós temos aqui uma figura aonde os astrônomos, né, que é a astronomia, usa a geometria como base de estudo, ou seja, para calcular a distância da Terra até o Sol, os astrônomos usam a geometria como base para fazer o cálculo da distância, né? Não só da distância da Terra com o Sol, como também o tamanho do Sol, né? Então aqui é apenas uma figura para ilustrar para vocês, mostrar para vocês aonde e como a geometria é utilizada dentro da astronomia, tudo bem? Então aqui eles estão utilizando o cálculo da distância, calcular a distância entre a Terra e o Sol, né? Aqui nós temos aqui um segmento de reta, uma reta, um segmento de reta, né? Que a gente vai ver logo futuramente nos nossos outros assuntos, tudo bem? Aí tem a ideia, né? O que é geometria, né? Para uns, né? O que é geometria para outros, né? Então a geometria tem algumas definições, né? Assim, a geometria é nada mais nada menos como o estudo das formas de objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas, né? Então, da natureza, vamos dar um exemplo de uma árvore, né? Uma árvore, a parte do tronco dela está em cima, né? A parte antes de chegar nos galhos tem uma forma de um cilindro, né? Então ali nós temos uma árvore com um objeto geométrico, né? Matematicamente um objeto geométrico e entre outras coisas que a gente pode ter ideia como base de geometria, né? O nosso planeta ele é redondo, o Sol é redondo, e a gente tem ideia, né, de uma esfera, né, onde ele também está utilizando a geometria como base, né? São formas naturais, tudo bem? Assim fica a definição da geometria, né? Existem vários outros tipos de definições, outros matemáticos, mas como base é o estudo da forma dos objetos presentes na natureza, ok? Das posições ocupadas por meio desses objetos, das relações e das propriedades relativas a essa forma, ok? Vamos partir para o nosso próximo slide.
Bom, aqui nós chegamos no módulo 19, exercício de aplicação. Você sabe que o exercício de aplicação ele é sempre feito em sala de aula, junto com o professor, e agora vai ser feito online, né? Então, vocês, alunos, não deixem de fazer esse exercício, que também vale ponto, né? Vale metade do ponto dos livros de vocês, é 50% do ponto do livro, né? Boa aplicação, e o proposto que vocês fazem em casa é outro 50%, né? Então, dá uma ideia aí de 10 pontos no total, ok? Assim, a questão número 1 diz o seguinte: você já deve conhecer desde os seus primeiros anos de estudo na escola algumas figuras estudadas na geometria, como o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo, que são exemplos de figuras planas. Outros, como o cilindro e o paralelepípedo, são conhecidos como figuras espaciais. Observando com atenção ao seu redor, encontre pelo menos dois objetos ou imagens que tenham a forma de figuras conhecidas por você e o registre, né? Então você dá uma pausa no vídeo, dá uma pausa no vídeo, anote, observe ao redor de você em casa, né? Você em casa, se não estivesse em sala de aula, imaginando que estivesse na sala de aula, quais são os objetos que eu tenho também em sala de aula que tem forma de figura geométrica, né? Dê uma pausa no vídeo, né? E escreva o que você vê, né? Está vendo é, sobre figura geométrica, né? Figura geométrica é aquela imagem, é objeto que eu posso tocar, né? São chamadas de figura geométrica, ok? Dê uma pausa no vídeo, registre, anote e voltaremos com algumas respostas referente à questão número 1. Dê uma pausa no vídeo, então vamos lá, né? Então, qual é a resposta para essa primeira pergunta, né? Então, existe milhares de respostas para ela, né? Observando a condição ao seu redor, encontre pelo menos dois objetos ou imagens que tenham a forma de uma figura conhecida. Você já está com um objeto em mão, né? Um deles é o lápis, né? Caneta também. São figuras geométricas onde você está tocando, né? A parte do corpo do lápis tem a parte dele tem a forma de um cilindro, né? A ponta do lápis tem a forma de um cone, então isso já é uma figura geométrica, né? A borracha tem a forma de uma caixa, né? De papel de sapato, a borracha, dependendo do modelo da borracha, tem aquela borracha que é estilo caneta, né? Que você tem que puxar ela para apagar, e tem aquela borracha que é estilo uma caixinha de papelão, né, pequenininha. Então tem também uma figura geométrica ali, né, que é chamada de paralelepípedo, né, uma figura geométrica. Aí temos um livro também que você está utilizando, né, também é uma figura geométrica, né. As folhas do livro são bem fininhas, né? Existe um comprimento dela, uma largura, né? Então ali está utilizando medidas, né? Medidas e larguras ali da folha do papel, ok? Então também o livro é uma figura geométrica e que a gente vê todo dia, né? Que vocês têm em casa, nós temos também na escola, né? Que é a porta ou janela, né? Porta ou janela é uma figura, é um retângulo, né? Onde ali é um objeto onde você pode tocar, sentir, né? Então, porta e janela também são formas geométricas, né? São figuras geométricas que tem a forma de um retângulo, ok? Então aí nós botamos, tá pedindo apenas duas, né? Dois objetos, e aqui a gente acabou colocando quatro objetos, para vocês terem a ideia de figura geométrica, tudo bem? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 é o seguinte: na figura, considerando as linhas que representam a quantidade total de retângulos que podem ser formados, né? E daí alternativa 4, 5, 6, 8 e 9, e dá a figura geométrica, né? Então ele quer saber, a partir dessa figura, quantos outros retângulos eu posso construir a partir desse, né? Então a partir desse eu posso construir vários outros retângulos. Esse sozinho é um retângulo, esse sozinho é outro retângulo, esses dois formam um retângulo, esses dois formam outro retângulo, esses dois formam outro retângulo, e assim sucessivamente. Então a gente vai ver cada um deles, né? Então tem aqui, ó, um retângulo, que é esse daqui. Tem outro retângulo, que é essa parte aqui. Tem aqui outro retângulo, que é esse outro aqui. Tem este retângulo, que é essa parte de baixo aqui. Tem outro retângulo, que é a junção dos dois, é um retângulo só, né? Tem esses dois retângulos aqui, que é essa parte. Tem esses dois retângulos aqui, que é essa parte aqui. Tem este outro retângulo, que é a parte de cima, né, forma um só. E tenho todos eles, né, que é um só, né, esse grandão também é um retângulo só.
Então eu tenho um total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 retângulos, né? Então a alternativa é a letra E, ok? Se você quiser desenhar no seu livro, não tem problema nenhum. Você pode desenhar para ter ideia de quantos retângulos podemos construir a partir de uma figura só. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. 3. Converse com os colegas do professor e, apoiado no texto teórico, escreva uma conclusão sobre o significado de geometria como ciência, né? Então, para você como aluno, qual é a ideia da geometria como ciência, né? Dê uma pausa no vídeo, vá lá no grupo do WhatsApp com os colegas, tire as suas conclusões, pergunta dos colegas para eles o que é geometria para eles, né? E para você ter a sua própria ideia também para definir você mesmo com suas próprias palavras o que é geometria como ciência, ok? Dá uma pausa, a gente volta aí com a resposta. Dê uma pausa no vídeo, voltou, né, já tem aí, já escreveu a sua ideia, a sua definição da geometria como ciência, ok. Então, para mim, professor, né, existem várias definições da geometria, mas o que foi que eu pensei em escrever, né? Então, assim, a geometria como ciência é uma das principais áreas do estudo da matemática e toma como referência, basicamente, o estudo de formas e medidas, né? Formas e medidas, onde eu tenho uma forma e uma medida no qual posso medir um objeto. Um objeto. Então, é uma das principais áreas do estudo da matemática e tomo como referência basicamente o estudo de formas e medidas, ok? Bom, gente, esse são as 3 questões do exercício de aplicação do módulo 19, ok? Sabe que o exercício proposto é com vocês para casa, pratique o exercício proposto, dúvidas, né? Já sabe onde pode tirar as dúvidas com o professor, pode tirar as dúvidas lá na sala de matemática do Google, ok? Sempre estou lá online ou qualquer coisa, podemos tirar dúvida também pelo WhatsApp, tudo bem? Então é isso aí, gente. Obrigado e até a nossa próxima aula.